Bom, pessoal, tudo bem? Agora a gente vai começar uma parte nova da química orgânica, que é a isomeria plana, tá? Bom, na verdade isomeria, né? A gente vai começar a isomeria, vamos começar com a plana, depois a gente vai passar para os outros tipos de isomeria, certo? Bom, vamos começar pelo conceito principal, que é muito fácil, muito tranquilo, que é o conceito de isomeria. O que é isomeria? Isomeria é quando a gente tem moléculas diferentes com a mesma fórmula molecular. Como assim? Bom, dá uma olhada nessa fórmula molecular aqui. Né? A fórmula molecular é aquela fórmula que te dá o número de átomos de cada elemento que está na molécula que forma o composto. Né? Então, essa aqui é uma fórmula molecular que me diz o seguinte: eu tenho 2 átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Tudo bem? O problema é que só de olhar para essa fórmula molecular, eu não consigo saber como é a molécula. Eu só sei o número de átomos de cada elemento que tem nela. Né? Só que com essa fórmula eu consigo fazer tanto essa molécula aqui de cima, 2 carbonos, 6 hidrogênios e só 1 oxigênio. Quanto eu também consigo fazer essa molécula de baixo, que é totalmente diferente da de cima. Né? Então, 2 carbonos, 6 hidrogênios e só 1 oxigênio. Percebe que eu tenho 2 moléculas diferentes, ou seja, compostos diferentes, porém com a mesma fórmula molecular. Né? A mesma fórmula molecular, tanto para o composto de cima quanto para o de baixo. Quando isso acontece, eu tenho o que eu chamo de isomeria. Tá? Então não é nada fora do normal, não é nenhum super fenômeno, é simplesmente o nome que a gente dá, né? Para quando a gente tem moléculas diferentes com a mesma fórmula molecular. É só isso, tá? Não tem muito segredo. O que a gente vai aprender aqui daqui para frente? São os tipos de isomeria. E o que são os tipos de isomeria? Os tipos de isomeria se referem justamente à diferença entre os isômeros, tá certo? Quando eu consigo ver essa diferença na fórmula estrutural plana, então eu falo que eu tenho isomeria plana, tá bom? O que é fórmula estrutural plana? Né? Para quem não sabe, fórmula estrutural plana é quando a gente mostra os átomos, as ligações que existem entre os átomos. Eu não tenho nenhum compromisso com a geometria espacial da molécula, né? Com a fórmula que ela realmente, com a forma que ela realmente ocupa no espaço. É só a representação dos átomos e das ligações para ver quem está ligado em quem. Isso é a fórmula plana. Quando eu consigo ver a diferença nisso, eu chamo de isomeria plana. A gente tem 5 tipos de isomeria plana e agora a gente vai ver um por um. Então vamos agora para o primeiro tipo de isomeria plana, tá? Que a gente vai estudar, que é a isomeria plana de função. Bom, o tipo de isomeria se refere à diferença entre os isômeros, certo? Então, isomeria de função é quando muda o quê? A função orgânica do composto. Tá bom? Por isso é muito importante a gente ter ali todas as funções orgânicas já na cabeça, já decorado, qual é o grupo funcional, de preferência a nomenclatura também, tá? Mas só de saber o grupo funcional de cada função já dá pra gente trabalhar aqui em isomeria minimamente, tá? Então vamos lá, Quando que eu tenho isomeria plana de função? Quando muda a função orgânica entre os isômeros, certo? Então primeiro eu vou verificar, esses 2 compostos são isômeros? Vou conferir a fórmula molecular. 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Tá? 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Beleza. Tá claro que não é a mesma molécula, são moléculas diferentes, mas tem a mesma fórmula molecular. Então são isômeros. Agora, o que muda entre elas? O que a gente tem aqui é um OH ligado num carbono saturado. Esse é o grupo funcional que caracteriza os álcools. Né? Então, isso é um álcool. Já aqui eu tenho um oxigênio entre 2 carbonos. Esse é o grupo funcional que caracteriza éter. É um éter. Como que mudou entre os 2 isômeros é a função orgânica, eu tenho aqui um exemplo de isomeria de função. Bom, agora vamos então para isomeria plana de cadeia. Tá bom? Isomeria plana de cadeia ela vai acontecer quando a diferença entre os isômeros é a classificação da cadeia carbônica. Então lembra a classificação? Se a cadeia é aberta ou fechada, saturada ou insaturada, homogênea ou heterogênea. Se mudar pelo menos uma, não precisa mudar todas, se mudar pelo menos uma classificação da cadeia, já pode configurar isomeria de cadeia, tá certo?
Então, um exemplo aqui bem simplesinho, a gente tem aqui esse composto de cadeia aberta e esse composto de cadeia fechada. Bom, eles têm a mesma fórmula molecular, você pode conferir aí, ó, 3 carbonos e 6 hidrogênios. 3 carbonos, 6 hidrogênios, mesma fórmula molecular. Obviamente são moléculas diferentes, né? Então, sim, tem isomeria aqui. Agora, de que tipo? Bom, se aqui eu tenho uma cadeia do tipo aberta, a classificação aberta, e aqui eu tenho a classificação fechada, eu nem preciso procurar outra diferença na classificação. Se eu já encontrei uma diferença de classificação, eu já posso falar que aqui eu tenho uma isomeria de cadeia. Bom, vamos lá então, vamos estudar um novo tipo de isomeria, que é a isomeria de posição, tá bom? Então olha só, quando que a gente tem isomeria de posição? Primeiro, quando a gente tem isomeria, né? Então duas moléculas diferentes com a mesma fórmula molecular, porém a diferença entre elas está justamente na posição de grupo funcional, ou insaturação, ou radical, tudo bem? Então a gente vai ver caso a caso como é que isso funciona. Então, olha só, isomeria plana de posição. Quando que eu vou ter? Quando muda a posição. Lembrando o que é posição, né? Posição é o número do carbono que identifica onde está ligado alguma coisa. Ou um grupo funcional, ou uma dupla ou tripla ligação, ou uma ramificação. Tá certo? Então, quando que eu vou ter um grupo funcional mudando de posição? Eu tenho esses dois álcoois aqui, por exemplo. Pentano 2-ol, por que 2-ol? Porque o OH está ligado na posição 2, né? Já o de baixo eu tenho o mesmo número de carbonos, mesmo número de hidrogênios, né? Mesmo número de oxigênio, portanto um isômero. Só que o OH aqui está ligado na posição 3, por isso que o nome fica pentan 3-ol, tá certo? Como eles são isômeros, mas o que muda é a posição onde está ligado o grupo funcional, eu tenho aqui um caso de isomeria de posição, tudo bem? Porque mudou a posição do grupo funcional. Um outro caso é quando tem a mudança da posição da insaturação, ou seja, da dupla ou da tripla ligação, tá certo? Então, olha só, aqui eu tenho o but1N e embaixo eu tenho o but2N. Eles são isômeros, têm a mesma fórmula, né? Porém, aqui no but1N, a dupla ligação está entre o carbono 1 e 2, e aqui a dupla ligação está entre o carbono 2 e 3. Mudou a posição da dupla, né, da insaturação, portanto, isomeria de posição. E também pode acontecer da gente ter o radical mudando de posição, né? Então a gente tem aqui o 2-metilfenol, metil na posição 2 em relação ao OH, o grupo funcional, né? E aqui a gente tem o 3-metilfenol, metil na posição 3 em relação ao grupo funcional. São isômeros, o que mudou? Posição do radical, então a gente tem isomeria de posição, beleza? Bom, pessoal, vamos agora estudar o primeiro tipo especial de isomeria plana. Tá? Na isomeria plana a gente tem 5 tipos. Então a gente já viu 3, isomeria de função, isomeria de cadeia, isomeria de posição. E agora esses dois últimos tipos são tipos especiais. Por que especiais? A gente vai ver, tá? Esse primeiro tipo, a isomeria plana de compensação ou metameria, ela acontece para atender um caso que a isomeria de posição não consegue atender. Como assim? Olha só, dá uma olhada nesses dois compostos que eu tenho aqui, certo? O que eu tenho aqui? Eu tenho dois éteres, né? Oxigênio entre 2 carbonos, função éter. Porém, qual que é a diferença entre eles? Se você gastar um tempo reparando aqui, ó, a gente tem o oxigênio nessa localização e o oxigênio nessa localização, né? Aqui ele tem um carbono para a direita, 3 para a esquerda, e aqui ele tem 2 carbonos para os dois lados, né? Então, dá aquela vontade, né? Dá aquele comichão de você falar que ela mudou a posição do heteroátomo ou do grupo funcional, né? Mas, veja bem, quando eu vou lá e dou nome para esse composto, ele fica metoxipropano, certo? E esse daqui fica etoxipropano. Perceba que não aparece posição para esse heteroátomo ou para esse grupo funcional. Não aparece, né? Posição é aquele número que identifica a localização na cadeia,
certo? Só que só tem 3 coisas que recebem posição em nomenclatura, que é grupo funcional, alguns grupos funcionais, nem todos, por exemplo, esse não recebe, né? Insaturação, que é dupla ou tripla ligação, e radical ou ramificação, tudo bem? Heteroátomo não recebe posição, ou seja, eu não posso falar que é isomeria de posição, porque em teoria e na prática não muda a posição, porque não tem posição para heteroátomo. Então cria-se um tipo novo de isomeria para atender esse tipo de caso. Que caso? O caso onde muda a localização, perceba que eu não pus posição, né? Porque não tem posição aqui, não tem um número que identifica esse cara na cadeia, né? Então quando muda a localização do heteroátomo. O que é heteroátomo? Para quem não sabe, a definição é bem simplesinha, a gente já trabalhou isso lá em classificação de cadeias, né? Se você não lembra, dá uma olhadinha na aula lá. O que é um heteroátomo? É um átomo diferente de carbono que está localizado entre 2 carbonos. Quando muda a localização relativa desse cara na cadeia, eu tenho isomeria de compensação ou metameria, são sinônimos. Bom, pessoal, agora a gente vai para o 5º e último tipo de isomeria plana, tá? Um tipo especial também de isomeria. Essa daqui é a isomeria plana dinâmica, ou também conhecido como tautomeria, tá? Aqui nessa isomeria também acontece uma coisa bem diferente, por isso que ela é considerada um tipo especial de isomeria, tá? Então vamos ver o que é isso. Se a gente olhar para esse composto aqui, a gente percebe que a gente tem um grupo funcional aldeído, né? C-O-H. Beleza. Se a gente olhar para esse composto aqui, a gente tem um grupo funcional enol, né? Uma hidroxila ligada num carbono insaturado com dupla ligação. Beleza? Então ali eu tenho um aldeído, aqui eu tenho um enol. A princípio, se eu olho para esse composto e para esse, eu vou perceber que ali existe isomeria. Por quê? Porque são claramente compostos diferentes, né? E tem a mesma fórmula molecular. 3 carbonos aqui, 3 carbonos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrogênios aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrogênios aqui. Um oxigênio em cada um, percebe? Fórmula molecular igual. Eu tenho isomeria aqui, tá certo? Bom, se eu vou lá e procuro a diferença entre os 2 compostos, eu vou perceber já de primeira que eu tenho ali uma diferença de função orgânica, né? Então, eu tenderia a dizer que esse caso é um caso de isomeria plana de função. Só que tem um detalhe. Na isomeria plana de função, um isômero não se transforma no outro, tá? Então, por exemplo, eu mostrei para vocês o caso do etanol e do metoximetano, que é um éter, certo? O etanol é o etanol e ele não vai se transformar no metoximetano espontaneamente. Ele vai ser etanol para sempre, né? E o metoximetano também não vai se transformar em etanol. São simplesmente 2 moléculas diferentes, com a mesma fórmula molecular, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá bom? Cada um no seu canto, cada um segue sua vida, né? Agora, nesse caso tem uma questãozinha diferente. Essa ligação aqui, essa ligação dupla, ela pode cair para cá. Certo? Como assim cair para cá? Pode acontecer uma transformação química, uma reação química espontânea com esse composto. Essa dupla ligação cai para cá e para compensar essa ligação que o oxigênio perdeu, esse hidrogênio vai lá e liga com o oxigênio. Então, olha só o que aconteceu. Essa dupla caiu para cá, olha ela aqui. Aqui. Esse hidrogênio que estava ligado nesse carbono pulou lá para o oxigênio. Olha ele aqui. Então, o hidrogênio que estava aqui no carbono não está mais. E agora o oxigênio que não tinha hidrogênio, agora tem, né? Então, aconteceu essa troca de ligações de átomos aqui, certo? Dessa forma, o aldeído se transformou no enol, né? E da mesma forma que o aldeído se transformou no enol, o enol pode fazer o processo inverso. Essa dupla ligação ela volta para cá e esse hidrogênio volta a ligar no carbono que ele estava, né? Dessa forma, o enol ele vai se transformar no aldeído. E isso acontece a todo momento. Sempre que eu tiver um aldeído ou um enol, eles vão se
converter um no outro, certo? Eles vão se transformar um no outro a todo momento, até se estabelecer entre eles um equilíbrio químico, dinâmico. Por isso, isomeria plana dinâmica, né? Essa substância sempre vai estar se transformando nessa, essa sempre vai estar se transformando naquela. Como isso não acontece na isomeria de função comum, cria-se um tipo novo de isomeria, um tipo especial de isomeria, só para quando esse tipo de transformação acontece. Tá? E esse tipo de isomeria é a tautomeria. Tudo bem? Bom, isso também pode acontecer quando eu tenho cetonas. Tá? Uma cetona, ela pode fazer o mesmo processo. Ó. Essa dupla ligação aqui, ela pode cair para cá. Então, ó, formando essa dupla, né? E esse hidrogênio, ele vem aqui para o oxigênio para compensar essa ligação que foi perdida. Da mesma forma, essa cetona se transformou no enol. Da mesma forma, o enol pode fazer o processo inverso, se transformando de novo na cetona, até se estabelecer um equilíbrio dinâmico entre os dois, certo? Bom, tanto a cetona, quanto o aldeído, quanto qualquer enol, pode fazer esse processo. Então, como é que eu vou saber quando eu tenho tautomeria? Bom, primeiro, a tautomeria não acontece só entre aldeído, cetona e enol. Tem algumas outras funções que também fazem tautomeria, mas 90% das questões de vestibulares, dos casos que vão aparecer em exercícios de livro aí para você, vai ser envolvendo aldeído, cetona ou enol, tá bom? Esse tipo de tautomeria entre aldeído e enol é chamado de tautomeria aldoenólica, tá ok? Entre um aldeído e um enol, aldoenólica. E a tautomeria que existe entre cetona e enol, a gente conhece como tautomeria cetoenólica. Tautomeria que acontece entre cetona e enol, tá? Na prática, como é que você vai se preparar para exercício? Marca aí no seu caderno, grava na sua cabeça que sempre que eu estiver analisando dois isômeros, em que um é um aldeído e um enol, ou uma cetona e um enol, eu tenho que ficar esperto para ver se é tautomeria, tá bom? Então, mantenha isso na sua cabeça. Cetona, aldeído e enol, eu tenho que analisar se o caso não é uma tautomeria. Pode ser uma isomeria de função? Pode ter algum caso em que eu tenho isomeria de função e não tautomeria? Pode. Se essa conversão não for possível, não tem como acontecer a tautomeria, tá bom? Então, analisa com cuidado, beleza? Bom, tautomeria é isso aí.